Fala aí pessoal, beleza? Vamos aqui para nossa primeira aula. E é o seguinte pessoal, até então eu não tinha gravado ainda as pré-aulas que vai ser utilizada na lição dos jovens. Porém nesse trimestre aqui a gente vai começar também fazer as aulas dos adultos e também fazer a aula dos jovens. Então esse vídeo aqui pessoal serve tanto para quem quer aprender sobre o livro de João, como também para quem vai preparar a aula, né? Vai servir também como subsídio para ministrar a aula sobre João. Então nesse vídeo aqui a gente vai estudar especificamente falando sobre o Evangelho de João. A gente sabe que tem o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e também o livro de João. Nesse estudo aqui, especificamente, a partir de agora, a gente vai estudar o livro de João. Fechou? E entre os 4 evangelhos, pessoal, pelo menos para mim, o livro que eu mais gosto entre os 4 evangelhos é o livro de João. A gente sabe que o livro de Mateus, o livro de Lucas e o livro de Marcos, eles são bem semelhantes em acontecimentos. Claro que cada um tem uma visão um pouco diferente sobre alguns assuntos, porém eles falam basicamente sobre os mesmos milagres, os mesmos acontecimentos da vida de Jesus. Porém, pessoal, quando a gente chega aqui no livro de João e a gente começa a ler o livro de João, a gente vê que tem muitos milagres que João conta que não foi falado nos outros evangelhos. Agora a gente vai começar a estudar, né, mais a fundo, toda semana vai ter um livro falando sobre um capítulo do livro de João. Vocês vão perceber que no livro de João tem muitas histórias que não tem nos outros. Por exemplo, no livro de João a gente conhece o Nicodemos. Lá a gente aprende sobre o novo nascimento. No livro de João a gente também encontra a mulher adúltera, lá em João capítulo 8. Em João capítulo 4 a gente encontra também a mulher samaritana. São várias passagens bíblicas que a gente só vai encontrar no livro de João. Se a gente for nos outros evangelhos, a gente não encontra. Então a primeira parte que a gente já está começando a estudar, né, o livro de João. Então a primeira característica do livro de João ele é um livro que ele mostra vários outros milagres que não tem nos outros livros. Então a partir de agora a gente já vai começar a estudar o Evangelho de João. Só que antes da gente entrar para falar do Evangelho de João, a gente precisa entender um pouquinho quem foi o discípulo João. Eu fiz um artigo completo falando toda a história de João, desde quando ele aceitou a fé e começou a seguir a Jesus. Enfim, eu fiz um artigo, vou deixar para vocês aqui também na descrição aqui para vocês. Eu não vou falar a fundo sobre a história de João porque a gente vai perder muito foco, mas aqui a gente já vai começar a conhecer um pouco mais o João. Aí se você quiser mais informação, mais conteúdo ainda sobre João, vai lá no nosso blog porque lá tem toda a biografia dele completa, desde a parte do nascimento dele basicamente até a parte da sua morte. Então vamos lá, o nome João em hebraico, pessoal, é esse daqui, ó, Yohanan. Então o nome Yohanan é João. Então João em hebraico é esse daqui. E a tradução, pessoal, do nome de João vai ser assim, ó, aquele a quem Deus olha com bondade. Então o nome de João em hebraico é exatamente esse, aquele a quem Deus olha com bondade. Então o nome João é Yohanan, que significa exatamente isso daqui. Só um detalhe, pessoal, a palavra aqui Hanan, é só Hanan, né, sem ser o Yohanan, Hanan também é usado na Bíblia para falar de bondade, misericórdia. Então por isso que a gente fala que o nome de João é aquele a quem Deus olha, tanto com bondade quanto misericórdia. Então João também passa essa ideia de uma pessoa literalmente misericordiosa. Isso é uma característica do nome de João. Vamos lá, vamos conhecer agora aqui um pouquinho da família do apóstolo João. Então vamos lá, a gente tem aqui primeiro, ó, João ele era filho de Zebedeu. E a sua mãe passa muito despercebido na Bíblia, mas ela também tem um nome. A Bíblia fala sobre ela, em todos os evangelhos basicamente falam o nome dela. Então eu coloquei para vocês aqui, ó, Salomé é o nome da mãe de João. Então João, ele era filho de Zebedeu, que era um pescador, daqui a pouco a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. E o seu irmão a gente já conhece também, que era Tiago. Esse Tiago, pessoal, inclusive ele foi um dos discípulos de Jesus. Então, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, os dois eram discípulos de Jesus. Fechou? Vamos lá. Então, seu irmão se chamava Tiago. Ele também foi um discípulo de Jesus. Mateus capítulo 4 e versículo 21. Agora, entrando um pouquinho nas informações um pouco mais históricas de João, a gente tem Clemente de Alexandria. Eu até coloquei a data para vocês aqui, ó. Clemente de Alexandria, ele fala que o evangelho de João, além dele ser totalmente diferente dos outros, ele é chamado de um evangelho espiritual. Por que a gente fala, né, que o evangelho de João ele é um evangelho espiritual? Quando a gente lê o livro de Mateus, a gente conhece um Jesus um pouco mais histórico.
Tanto é que se você pegar sua Bíblia agora, for lá em Mateus, capítulo 1, você começa a ver toda a genealogia, inclusive cita até Davi ali, que viria da raiz de Jessé. A gente vê até toda a genealogia ali de Jesus, até chegar ao nascimento de Jesus. Porém, pessoal, já no livro de João a gente não tem todas essas informações históricas. Por quê? O foco de João foi falar de Jesus, porém de uma forma mais espiritual. Já no capítulo 1 do próprio livro de João, o que a gente encontra ali? Falando que ele era o Verbo e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós e vimos a sua glória. No capítulo 1 a gente encontra também falando que ele veio literalmente como carne e ele habitou entre os seres humanos. Então tudo isso faz a menção que a um ser que era espiritual e se materializou em carne. Então o livro de João, pessoal, por isso que Alexandre ele fala que é um livro mais espiritual e menos histórico. Então se a gente quiser ver mais a história de Jesus, a gente vai para Mateus, principalmente Mateus, depois a gente vai também para Marcos e Lucas. Lucas ele vai falar de Jesus de uma outra forma, depois eu posso até gravar um vídeo falando sobre Jesus dentro do livro de Lucas, porém os livros mais diferentes em relação a Jesus vai ser Lucas e João. Lucas vai tratar Jesus de uma forma um pouco mais humana e João vai tratar Jesus de uma forma mais espiritual, beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Então João ele era acostumado, isso aqui é uma curiosidade bem legal, coloquei para vocês aqui, ó. João ele não se cita no livro de João. Olha que legal, pessoal, uma curiosidade bem legal aqui para a gente conhecer. Então, lá no livro de João, a gente vê João se citando, quando ele ia falar dele, ele colocava aqui, ó, o discípulo a quem Jesus amava, o filho de Zebedeu. Então, ele sempre fazia referência a ele mesmo, não como eu, ou como eu, João, mas ele falava como filho de Zebedeu, discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que deitava no colo de Jesus, né, se inclinava a cabeça no peito de Jesus. Então, assim, essa é a forma que João tratava ele mesmo dentro do Evangelho de João. Beleza? Então a gente vai ver o nome de João no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Já no Evangelho de João, que é o próprio livro de João, ele não se cita com o próprio nome. Fechou? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. E por fim temos a última confirmação aqui, ele dizendo que ele mesmo escreveu o livro. Então, se perguntasse, né, mas se ele já não se cita, quem que escreveu o livro de João? Os outros autores falam que foi João. E João, para não citar o nome dele, ele fala assim, ó, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Ele citando ele mesmo, então ele fala assim, eu mesmo escrevo essas coisas, se confirmando que ele é o autor do próprio livro, que é o Evangelho de João. Continuando falando um pouquinho ainda sobre a família de João. Essa família se dedicava às atividades de pesca e havia servos que ajudavam Zebedeu. Então aqui, pessoal, a gente está falando ainda de João, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais do livro. Uma das características aqui da família de João, que a gente percebe lendo o Evangelho, era que uma família, vamos falar assim, uma família bem de vida. A gente sabe que o Zebedeu, que era o seu pai e o seu irmão, eles trabalhavam com pesca. E o que acontece, pessoal? A Bíblia fala que eles tinham funcionários, colaboradores. É claro que a Bíblia não usa esse termo tão jovem, né? Tão atual. Mas fala que eles tinham o quê? Os ajudantes. Então, uma primeira característica que a gente tem aqui da família de João e de João, que eram pessoas muito bem de vidas. Tanto é que a gente vê João com várias casas. Quando eu falo várias casas, pessoal, que ele ficava ali em Samaria, ele ficava ali em vários lugares ali na Galileia, quer dizer que ele tinha uma habitação, em pelo menos cada lugar ali que eles iam viajar, João possivelmente tinha moradas espalhadas nesses lugares. Principalmente porque eles trabalhavam com pesca e estavam sempre ali viajando de um lugar para o outro. E aqui, pessoal, entra mais duas curiosidades legais. Eu não coloquei para vocês uma aqui, mas eu vou citar. Depois vocês entram lá no artigo completo que eu deixei na descrição para vocês e vocês vão ver lá. Possivelmente João, eu não vou entrar nisso agora a fundo porque lá no artigo eu explico melhor. João era possivelmente primo de Jesus. Mas por que primo de Jesus? A gente vê em várias passagens falando que a Maria, que era mãe de Jesus, tinha uma ligação muito forte com quem? Com a mãe de João. Tanto é que quando Jesus ele morre, quando ele está prestes a morrer, o que ele fala para João? Ele fala, João, agora eu estou partindo, porém essa daqui, né, essa mulher, que é minha mãe, ela vai ser a tua mãe.
Então era muito comum naquela época, se o filho morresse, a mãe ficava com algum primo, ficava com algum parente. A gente vê isso na mesma história do livro de Boaz e Ruth, no livro lá de Ruth que a gente tem a história. Então o que acontece? Possivelmente o João, ele era primo de Jesus. Fechou? E outra curiosidade que eu coloquei para vocês aqui, né, que não é um fato desconhecido das pessoas que gostam um pouquinho da Bíblia, que é que Jesus, ele era muito mais próximo de João. Além dele ser muito mais próximo de João, ele tinha também como Tiago e Pedro. Então era Pedro, Tiago e João, aqueles três que eram muito mais próximos de Jesus. Beleza? Pessoal, aqui eu coloquei para vocês, ó, eventos que aconteceram com Jesus que apenas Pedro, Tiago e João estavam presentes. Eu coloquei aqui pelo menos 3, mas tem vários. Ó, a ressurreição da filha de Lázaro. A gente sabe que Jesus ele chama apenas Pedro, Tiago e João e faz o milagre ali e ressuscita aquela menina. A gente tem Jesus lá no Monte da Transfiguração. É um episódio maravilhoso também, que numa outra hora a gente pode falar um pouco sobre ele. Jesus lá no Monte da Transfiguração, que aparece o profeta Elias e o profeta Moisés. Apenas quem estava ali, Pedro, Tiago e João. E o último aqui, ó, na vigília lá no Getsemane. Então Jesus ele vai orar lá no Getsemane, ele chama os discípulos para chegarem perto dele e depois ele chama Pedro, Tiago e João e eles vão um pouco mais adiante a fazer uma oração. Pessoal, eu estou falando um pouquinho aqui de João só para a gente entender um pouco quem foi esse personagem, porque agora a gente vai começar a conhecer um pouco mais sobre a sua obra. Primeiro a gente conhece o autor e depois a gente conhece a sua obra. E a obra de João é o livro de João, que a gente está estudando agora, o Evangelho de João. Ele escreveu também as cartas de João, que é a primeira carta, a segunda e a terceira, as 3 epístolas de João. E João também escreveu, para a gente finalizar aqui esse ciclo, ele escreveu também o livro de Apocalipse. Então, pelo menos 5 livros na Bíblia foram escritos por João. O Evangelho de João, as 3 cartas e o livro de Apocalipse. A gente sabe que pelo menos esses 5 registros aqui têm uma ligação com o apóstolo João. Fechou? Vamos lá, vamos conhecer agora aqui o Evangelho, né? Propriamente o livro de João. Então, a partir de agora, a gente para de falar um pouco do autor e a gente vai focar mais na obra, no livro de João. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. O apóstolo do amor, a data que foi escrito o Evangelho de João. A gente não tem um consenso muito bem firmado sobre a data específica. Detalhe, pessoal, é muito difícil ter uma data precisa de muitos acontecimentos bíblicos. Tem acontecimentos bíblicos, tem datas que são registradas com documentos extra-bíblicos, porém algumas coisas é mais especulação do que uma certeza. A data que foi escrito o livro de João é uma dessas datas que são apenas especulações. Então, o período ali que mais se encaixa entre que ele teria escrito o livro de João é no ano 80 a.C. Então, entre o ano 80 a.C., o ano 80 depois de Cristo até o ano 95 depois de Cristo, esse pequeno período é possivelmente a data que ele escreveu as 3 epístolas e também o Evangelho de João. O livro de Apocalipse ele teria escrito um pouco mais depois que ele vai da ilha de Patmos, que ele volta para a cidade de Éfeso, aí ele escreve a carta do Apocalipse. Porém, o livro de João ele está nesse período, entre 80 depois de Cristo a 95 depois de Cristo. Tópico 3, pessoal, evangelista, apologista. Agora a gente vai entender um pouquinho aqui sobre um dos propósitos do livro de João. Então, um dos propósitos do livro de João, primeiro a gente já viu a data a gente já entendeu que é mais ou menos ali no ano 80, 95, e agora a gente vai ver aqui o propósito do livro de João. O livro de João, ele tem um propósito de ser um livro que apologético. Vamos lá, né? Que palavrinha mais difícil. O que significa um livro apologético? É um livro que ele faz defesa. Então a gente tem hoje, né, os teólogos apologetas, que são pessoas que defendem ideias, que defendem argumentos bíblicos. Inclusive, né, eu acho até bem interessante ter essa área, porque é realmente uma área importante. A gente tem vários hoje apologistas da Assembleia de Deus, apologistas da Presbiteriana, da Quadrangular, e cada um defende as suas ideias sobre vários assuntos, escatologia, sobre a Bíblia em si, e a gente tem essa galera aí que são apologistas. E o livro de João, ele é um livro apologista. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele defende algumas ideias. Então a gente tem no livro de João aqui, eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem. A gente tem a ideia sendo defendida sobre a Trindade,
A gente tem a ideia também aqui de João, que ele defende sobre o novo nascimento. A gente tem aqui a ideia de que o verbo se fez carne. Aí no capítulo 1 inteiro ele explica o que significa o verbo se fez carne. Então tudo isso, pessoal, é apologia, são defesas. Ó, coloquei para vocês aqui, ó, no capítulo 1 o verbo se fez carne. Vamos avançar aqui, ó. No capítulo 3 ele ensina sobre o novo nascimento. No capítulo 4, que ele encontra a mulher samaritana, ele ensina sobre a adoração em espírito e em verdade. Então assim, se você pegar o livro de João, se você começar a fazer uma leitura dele, você vai perceber que o próprio João ele defende várias ideias e nos ensina muitas coisas. Um exemplo, a gente conhece hoje, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para dar, o próprio Jesus ele veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Pessoal, isso daqui é um ensinamento maravilhoso. E a gente encontra esse ensinamento onde? No livro do apologista João. A gente tem outras declarações também, eu acho que se não me falha a memória, João 15,15. Eis que eu não vos chamo mais do que de servos, porque os servos não sabem o que faz. Mas agora eu chamo vocês de amigo. Pessoal, olha só, você começa a ver essas declarações do livro de João que não tem nos outros evangelhos. A gente vê também João explicando sobre conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma declaração que também está no livro de João. Então, quando você começa a ler o livro de João, você começa a ver as declarações que ele faz, que são declarações apologéticas. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui, estejam no mesmo livro que eu, porque, sem dúvida, pessoal, quando a gente lê o livro de João, em comparação aos outros evangelhos, você vê que é defesa do evangelho, é um livro realmente apologético. Então, o propósito do livro de João é servir como um livro apologético, de defesa. Então, no capítulo 3, ele explica sobre o novo nascimento. Tópico 2. O tópico 2 vai falar assim, ó, a riqueza doutrinária do Evangelho de João. E uma outra coisa que é muito importante, principalmente para alguém que é da Assembleia de Deus, que é da Presbiteriana, a gente acredita na Trindade. E o maior livro e o melhor livro que a gente tem para conhecer a Trindade, para embasar a nossa fé, é o livro de João. Então aqui, ó, as riquezas doutrinárias de João. Por quê? Porque ele tem várias doutrinas ali que nós acreditamos que são embasadas, né, que são fundamentadas nos escritos de João. E uma delas é qual? A Trindade. Então tá aqui, ó, a Cristologia e a Trindade. Então o que acontece? Várias vezes no versículos aqui do livro de João, foram perguntar para João, mas cadê o Pai? Aí Jesus ele fala várias vezes, ele fala assim, ó, quem vê a mim, também vê ao Pai. Então assim, o que Jesus estava falando? Sobre uma trindade. Daqui a pouquinho a gente vai ler os versículos e vai ficar um pouco mais claro essa informação. Então, ó, nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo, é possível encontrar a relação clara e profunda acerca dos principais princípios aqui da doutrina bíblica. A doutrina de Deus, dentro da compreensão da Trindade, é um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, que, embora distintas, são iguais. Então, dentro do livro de João, a gente consegue compreender exatamente isso. Isso é uma declaração, pessoal, feita pela própria Assembleia de Deus. Talvez você esteja vendo esse vídeo não é da Assembleia, mas não tem problema. Desde 2017, a Assembleia de Deus fez um livro falando sobre a declaração de fé. Antes de 2017, pelo menos no meu conhecimento, até onde eu sei, não existia esse livro. De 2017 para cá, a Assembleia de Deus, né, junto com vários pastores, teólogos, fizeram um livro que é chamado de Declaração de Fé. E nesse livro da Declaração de Fé, eles falam exatamente isso, a gente acredita exatamente isso, que são três deuses subsistentes em um, e esses são iguais em poder, em majestade, em glória. Fechou? Vamos lá. Levaria cerca de 3 séculos para ser bem compreendido, exatamente, essa parte da doutrina. Porém, a gente acredita dessa forma. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. Depois de falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, olha o que acontece aqui, ó. João apresenta o Espírito Santo, aquele que João, o Batista, ele viu descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. Então o que acontece, pessoal? A gente tem no livro de João, então, a gente vê o Deus Pai, a gente vê ali também o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus e sobre o próprio João, se eu não me falha a memória, conforme o texto aqui de João capítulo 1. E a gente vê também o próprio Cristo. Então, dentro do Evangelho de João, a gente vê a Trindade ali muito bem clara. Então, a gente vê ali a função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito Santo.
A gente vê, se não me falha a memória, no capítulo 14, ele fala que ele vai ao Pai preparar um lugar. Aliás, preparar não, o lugar já está preparado. E onde ele fosse, a gente estaria também. E o que ele fala depois? Ele fala assim, ele vai preparar esse lugar, mas quando ele for, fiquem tranquilos, porque ele vai mandar quem? O Consolador. Então aqui, pessoal, a gente já vê uma ligação muito forte com a Trindade. Fala assim, ó, fiquem tranquilos, eu vou ao Pai, mas eu enviarei a quem? O Consolador. Então assim, a gente tem essa visão no Evangelho de João, literalmente do que? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito bem claro no livro de João. Já nos outros evangelhos, fala, dá para entender muitas coisas, porém no livro de João fica muito mais claro esse acontecimento. Então no Evangelho de João, pessoal, a gente tem exatamente essa visão completa falando sobre a Trindade. Aqui, ó, deixei para vocês, ó, Cristo, o Deus Criador. Eu deixei para vocês também todas as referências bíblicas falando um pouco sobre esse assunto. Eu não vou ficar lendo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Depois vocês peguem esse material aqui e vocês vão conseguir estudar ali com mais calma. Ali vai ter todas as informações para vocês. Cristo no Antigo Testamento. Isso aqui é uma coisa legal, pessoal, que eu quero comentar com vocês. Muitas pessoas acreditam que Cristo ele veio só no Novo. Na cabeça de muitas pessoas, Cristo ele foi criado, pessoal. Na verdade, não. Cristo sempre existiu. Então, Cristo ele sempre esteve, desde a Antiga Aliança até na Nova. Aí você fala, pô, mas tem Jesus no Antigo Testamento? Com certeza tem. Olha o que João fala, ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, lá na Antiga Aliança já tinha luz, e a própria luz era o próprio Cristo, que era a luz dos homens. E olha o que João também fala, ó. Olha aqui, João capítulo 5, versículo 46. João também diz que o próprio Moisés escreveu a respeito dele. Aí que eu coloquei o versículo para vocês, ó. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, aqui o próprio João está falando, se vocês de fato crescem em Moisés, também criam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Quem está falando essas palavras é o próprio Jesus. Então quando foram questionar ele, ele falou assim, se vocês creiam mesmo, né, se vocês crescem mesmo em Moisés, vocês que também criam em mim. Por quê? Porque Moisés escrevia ao meu respeito. Então Jesus, pessoal, não é uma invenção da nova aliança. A gente vê Jesus desde lá de trás da antiga aliança. Outro versículo também, Gênesis capítulo 3 e versículo 15, quando fala que Deus começa a dar a sentença da cobra, a sentença do homem, a sentença da mulher. O próprio Deus ele fala que entre a inimizade entre ti e a serpente vai nascer um. O que esse um vai fazer? Ferirá a sua cabeça. Isso se conclui lá em Tessalonicenses capítulo 4. Então assim, o próprio Jesus, pessoal, já é citado desde o livro de Gênesis. E Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4. Deixei o versículo para vocês aqui, depois vocês leem. Mas o que ele fala? Ó, vamos lá para a parte C do versículo lá. Ó. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que a seguiam, e a pedra era Cristo. E Paulo está falando aqui, quando o povo andou pelo deserto lá por 40 anos, eles bebiam da água, eles comiam do maná. E Paulo fala assim, ó, e eles beberam da mesma pedra também espiritual. E o que ele fala assim, ó, porque a pedra era Cristo. Então Cristo, pessoal, o próprio Jesus, ele tem tanto na nova aliança como também na velha. Vamos lá, vamos avançar aqui um pouco, ó. Aqui eu coloquei para vocês outro versículo bíblico, depois vocês leem esse versículo. E vamos correr agora para o último tópico da lição aqui, que é Cristo e os sinais e as declarações. Vamos lá, os sinais que Jesus fez no Evangelho de João. Lembrando, pessoal, eu fiz um artigo também no blog, se eu lembrar eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Nesse artigo do blog eu mostro todos os milagres que Jesus realizou no livro de João. No livro de João, Jesus ele fez 8 milagres. Lá nesse artigo eu vou explicar para vocês todos os milagres que Jesus realizou. Aqui eu coloquei para vocês algum resumo, né? Então, vamos lá, os milagres que Jesus realizou no livro de João. Primeiro aqui, então, ó, transformar água em vinho, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, também foi no Evangelho de João. Jesus andando sobre as águas lá no Mar da Galileia, também foi no livro de João. Vamos avançar aqui, ó. A cura de um cego de nascença. Aqui, lá no artigo eu comentei sobre cada um desses milagres, pessoal. Isso aqui foi até interessante, a cura desse cego, porque os discípulos chegaram em Jesus e falaram assim, mestre, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais, para ele ter nascido cego?
Então isso era uma crença que os antigos tinham, que se uma criança nascesse com problema, se uma criança nascesse com alguma deformidade, os pais tinham pecado. Aí o que Jesus fala? Nem ele pecou e nem os pais. Isso aconteceu com ele para que se manifestasse a minha glória. Então aqui, pessoal, entra até um conhecimento, aqui entra até uma aplicação bem legal, que lá no artigo eu coloquei para vocês também estudarem um pouco sobre isso. E por último aqui a gente tem a ressurreição de Lázaro, que é uma passagem muito conhecida também, que a gente já conhece a história. Lázaro, a gente sabe que morreu, e Lázaro, coloca ele no sepulcro lá, aí chega a irmã de Lázaro, fica até bravo com Jesus, né? Fala, Jesus, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala para a mulher, né, ó, fica tranquila aí que seu irmão ele não está morto, ele está dormindo. E o que acontece, pessoal? Jesus ele chega lá no sepulcro lá e grita para Lázaro, Lázaro, saia para fora. Isso para vocês encontram lá em João capítulo 11. O que a Bíblia fala? Que Lázaro ele vem todo torto lá, né, todo amarrado, e Lázaro ele é ressuscitado. Então, assim, tem mais 2 milagres, pessoal, que eu não vou contar agora, porque eu quero que vocês leiam o artigo lá no blog, onde tem todos esses milagres aqui contadinho. Inclusive, tem alguns que eu não coloquei aqui, mas também está lá. Inclusive, tem milagre, pessoal, que Jesus realizou depois que ele ressuscitou. A gente sabe que ele foi morto, né, foi entregue à morte, e ele ressuscita. Depois que ele foi ressuscitado, né, que ele voltou, a Bíblia fala que ele fez mais 2 milagres. Esses 2 milagres eu deixei lá também para vocês, como bônus, para vocês lerem o artigo lá. O link vai estar aqui na descrição também dos milagres de Jesus no livro de João. Vamos lá, vamos avançar aqui. Só um detalhe, pessoal. A senha para abrir esse PDF, quem quiser esse PDF aqui da aula, mas eu quero esse PDF aqui porque eu quero ler ele depois. O PDF eu vou mandar lá no grupo do Telegram, fechou? Então se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Clica nesse link, você vai entrar lá no nosso grupo do Telegram, e lá no grupo do Telegram vai ter esse PDF para vocês. A senha para abrir esse PDF é tudo letra minúscula e sem acento. É Livro de João. Fechou? Então, tá aqui do ladinho para vocês, Livro de João. Então lá você vai entrar no grupo do Telegram, você vai clicar em cima da foto do grupo, vai clicar em arquivos e vai estar lá esse arquivo para você baixar. Quando você baixar esse arquivo, vai pedir uma senha. A senha é Livro de João. Fechou? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Agora que a gente viu os milagres que Jesus realizou no livro de João, a gente vai ver algumas declarações que Jesus fez também no livro de João. Quando eu falo Jesus, pessoal, estou falando de declarações que o próprio João fez. Vamos lá. Então Jesus ele ensinou no livro de João e ele pregou também no livro de João. Então, Jesus pregou para Nicodemos sobre o novo nascimento, ele pregou sobre a nova adoração para a mulher samaritana. O que mais que ele fez aqui? Ele ensinou sobre o amor ao Pai, ele ensinou sobre o pão da vida, né? E ele ensinou por último sobre ser luz do mundo. Todos esses ensinamentos, pessoal, é feito no livro de João. Por isso que a gente fala que João, ele é um apologista, porque ele ensina muitas coisas que não tem nos outros evangelhos. E por último aqui, para a gente finalizar essa aula, pessoal, as declarações que Jesus fez. Lembrando, vai ter um vídeo depois também aqui no YouTube, que eu vou mostrar todas as declarações que Jesus fez no livro de João. Aqui eu coloquei apenas algumas para vocês conhecerem. Então Jesus ele se declarou como o pão da vida, luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e por último como a videira. Então essas são as declarações que o apóstolo João ele faz de Jesus no Evangelho de João. E é o seguinte, pessoal, chegamos agora então no fim de mais um vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que toda semana eu vou liberar para vocês as pré-aulas, tanto dos jovens como dos adultos, fechou? Então é isso aí, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra lá no nosso grupo do Telegram, fechou? Até mais e tchau, tchau!